No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje fala sobre o mês internacional da mulher que começou na última sexta-feira. A gente vai saber quais são as pautas prioritárias para esse mês, saber da mobilização do dia 8 de março também e principalmente que esses atos vão ter, além de todas as pautas que a gente vai ficar sabendo quais são, a defesa pela democracia. Então, a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Bom, o Jornal da CUT começa agora então falando sobre o mês internacional das mulheres, que começou no dia 1º de março, última sexta-feira, agora dia 8 de março. Próxima sexta-feira é o Dia Internacional da Mulher. Para esse mês, em 2024, o coletivo de mulheres da CUT elencou várias pautas a serem levadas para as ruas, a serem trabalhadas, destacadas. É um mês em que as pautas das mulheres ganham mais visibilidade para a atenção da sociedade, para a conscientização da sociedade. A gente vai saber quais são essas pautas já já. A Amanda Corsino, que é secretária da Mulher Trabalhadora da CUT, convoca então a sociedade não só para o ato do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, repito, mas também para as atividades que vão ser desenvolvidas ao longo do mês e que vão tratar com mais profundidade das questões, dessas pautas. As atividades estão em fase de organização, vão acontecer em vários locais, assim como manifestações também no dia 8 de março. Perguntada sobre as prioridades, a Amanda diz que a palavra de ordem este ano é igualdade. Aí ela diz, primeiro no que diz respeito aos salários, à remuneração. Temos uma lei recente proposta pelo governo federal, através tanto do Ministério do Trabalho e Emprego quanto do Ministério da Mulher, que pressiona as empresas a cumprirem algo que já está na CLT. Mulheres e homens em uma mesma função devem receber o mesmo salário. Nosso papel, diz Amanda, é cobrar o cumprimento das leis nas nossas bases e ajudar a criação de mecanismos de fiscalização. Bom, vamos saber então quais são as pautas para esse mês, as pautas das mulheres no mês internacional da mulher, o mês de março. Bom, além então da igualdade, tem o combate à violência e ao feminicídio. Tem aumentado o número de assassinatos de mulheres em função da sua condição de gênero. Pela conscientização e pela busca por medidas para prevenir e combater essa violência, as mulheres vão às ruas. Educação sem violência de gênero é a pauta que diz pela promoção de uma sociedade livre de discriminação de gênero e violência e por um ambiente seguro e igualitário. Também o combate ao assédio moral no local de trabalho. Mulheres são mais vítimas de assédio moral e assédio sexual. Por um lado, por um local de trabalho decente, as mulheres então vão se manifestar. Defesa da vida, é o mote pela proteção e pela preservação da vida das mulheres em todas as suas dimensões, seja no trabalho, na saúde, na segurança, em situações de risco, promovendo políticas e ações que garantam a integridade das mulheres, é o que elas vão cobrar nas ruas também. Igualdade salarial, que era o que a gente estava dizendo agora há pouco, agora a lei precisa ser cumprida. É necessário garantir, conforme a lei, que, entre outras questões, reza que, caso seja identificada desigualdade salarial ou de critérios de remuneração, as empresas privadas deverão criar planos de ação para mitigar essa desigualdade, com metas e prazos, garantindo a participação de representantes das entidades sindicais e de representantes dos empregados nos locais de trabalho. E, em caso de descumprimento dessas disposições, será aplicada uma multa administrativa no valor de até 3% da folha de salários do empregador, limitado a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções. Por que a gente está dizendo tudo isso, esses detalhes? Porque isso tudo agora é lei e precisa ser cumprido. Então, para ser cumprido, também precisa de fiscalização, precisa estar atuando ali, cobrando para que a lei seja cumprida à risca. Outra pauta das mulheres é a garantia dos direitos reprodutivos, pelo direito das mulheres se decidirem sobre questões relacionadas à reprodução, incluindo o acesso a métodos contraceptivos, informações sobre saúde sexual e reprodutiva, o direito ao aborto seguro e legal. Também campanha Brasil contra a misoginia, que foi uma campanha que foi lançada no ano passado pelo governo federal, que abraça várias entidades da sociedade civil, entre elas a CUT, Então é preciso fortalecer essa campanha para combater o ódio, combater o preconceito, a discriminação contra as mulheres. Pelo fim do genocídio na Palestina, é a ordem do momento, contra o genocídio que está acontecendo lá na faixa de Gaza, promovido pelo governo do Estado de Israel contra o povo palestino. Então as mulheres estarão em solidariedade e apoio à causa palestina, buscando o fim da violência e a opressão na região que atinge de maneira mais cruel a vida das mulheres e crianças palestinas. Além disso, tem outra pauta, a ratificação das convenções 190 e 156,
da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que abordam a eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho. Além disso, o fortalecimento das candidaturas femininas e feministas nessas eleições municipais desse ano. É tarefa do conjunto da CUT debater a necessidade de promoção e apoio às candidaturas de mulheres que representam a luta por uma sociedade mais igualitária e justa para elas. Além disso, tem também outra pauta, que é a economia do trabalho. A crise no cuidado, o que está sendo feito, o que não está sendo feito, o que precisa ser feito para esse setor, digamos, e que impacta mais nas mulheres, majoritariamente nas mulheres. A gente precisa entender que o trabalho do cuidado, a economia do cuidado, é uma coisa que culturalmente acaba recaindo sobre as mulheres e isso precisa ser discutido. Então vamos pensar que na prática, quando tem um parente em casa que está doente, quando tem uma criança que precisa de alguns cuidados, né, até o trabalho da casa mesmo, isso tudo pela nossa sociedade tem a característica machista e patriarcal, isso acaba recaindo sobre as mulheres. É preciso que essa situação mude, é preciso que essa situação seja revista. Então, a crise no cuidado é uma das pautas das mulheres. Agora, além de tudo isso, né, acima de tudo isso, esse 8 de março tem também como mote a defesa da democracia. A gente está vendo o que está acontecendo no país, né, as investigações em relação à minuta do golpe, a tentativa de golpe do ex-governo, né, do ex-governo de Jair Bolsonaro, enfim, tudo que está acontecendo como um ataque à democracia. Democracia ainda em risco, então é preciso defender a democracia. Quem vai falar sobre isso é o Sérgio Nobre, que é presidente da CUT. A gente conversou com ele na última sexta-feira, no primeiro dia do mês internacional das mulheres, e ele fala sobre a defesa da democracia nesse 8 de março. Vamos ouvir. Então, o 8 de março ele é uma data que sempre foi fundamental na agenda da CUT e esse ano muito mais, porque a gente vive ainda com a democracia sob ataque. O 8 de janeiro demonstrou isso. O ato do Bolsonaro, que nada mais é que ele fez na Avenida Paulista do que tentar novamente atentar contra a democracia. E chegou a ter a cara de pau de querer anistia para quem tentou dar um golpe de Estado, que isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Então, o 8 de março, além da defesa da pauta das mulheres, também a defesa da democracia e golpe nunca mais e sem anistia aos golpistas. Bom, então só reforçando, atividades vão ser realizadas em vários locais do país. Em São Paulo vai ser na sexta-feira a partir das 5 horas da tarde no máximo, e mais informações, detalhes a gente vai ter ao longo da semana, mas vão acontecer vários atos em vários locais do país e as informações também durante a semana. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, até a próxima edição.